Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio, para mais uma aula de geografia aqui, beleza? Olha só gente, nessa semana a gente vai conversar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Então para iniciar, o que são domínios morfoclimáticos? Uma palavrinha não muito comum no nosso vocabulário aí. Então morfoclimático nada mais é do que forma e clima, Palavra derivada da morfo, forma, e clima, ou seja, são unidades, naturais, grandes unidades naturais que existem no Brasil, em diferentes regiões, diferentes localidades, com características similares de relevo e clima e vegetação, beleza? Então veja só, o Brasil é um país de grande extensão territorial. A gente já estudou, desde o início do ano para cá, obviamente que numa situação diferente, mas a gente já viu um pouco sobre a hidrografia brasileira, a gente já viu sobre as principais formas de relevo do Brasil, e a gente já viu sobre o clima brasileiro. Tá? Então a gente viu aspectos em separados. Os domínios morfoclimáticos, eles juntam essas três informações. Tá? Então a gente vai ver que essa metodologia, digamos assim, para separar essas áreas naturais, ela foi criada por um geógrafo chamado Aziz Nassid Absaber. Tá? Então ele criou essa metodologia, juntando essas informações de relevo, vegetação e clima dessas áreas. E aí ele dividiu o Brasil em 6 domínios: o domínio amazônico, o domínio mares e morros, o domínio do cerrado, a caatinga, araucárias e pradarias. Gente, então o que são esses domínios? Lembra só que você está assistindo esse vídeo, tá? E pelo nosso pouco recurso que a gente tem, eu não consigo mostrar a vocês aqui o mapa do domínio. Mas você tem um texto agregado, a essa aula, onde está bem explicadinho. Tem um mapa mostrando para você visualizar quais são esses domínios e aonde eles estão distribuídos no Brasil, tá? E aí tem um texto sobre cada domínio, beleza? Então aqui nesse vídeo a gente vai só fazer um resumão assim, para explicar. Caso você ainda permaneça alguma dúvida, você entre em contato com a gente, comigo, e a gente pode conversar aí, beleza? Bom, o que acontece? O domínio amazônico, ele obviamente está localizado na região norte do Brasil, e aí ele tem bem próximo à linha do Equador. Isso faz com que as temperaturas médias anuais sejam bastante altas, cerca de 26 graus de média, é um clima predominantemente equatorial, certo? E uma região também, domínio amazônico, de bastante chuvas, tá? As precipitações anuais ficam em média de 1.600 a 3.600 milímetros anuais de chuva. Isso é extremamente alto. Para você ter uma ideia, se a gente comparar com a Caatinga, que é aqui no Nordeste, nossa região no sertão nordestino praticamente todo, a média anual de chuva, a precipitação anual é de 800 milímetros. Então, em comparação com o domínio amazônico, é bastante coisa diferente. Tá? No domínio amazônico ainda tem uma subdivisão, digamos assim. Ele é dividido em 3 estratigrafias, digamos assim, 3 pequenas unidades, que é chamada mata de terra firme, a mata de igapó e a mata de várzea. Cada um com a sua característica aí, que você pode dar uma lidazinha lá no texto, ok? O domínio amazônico tem sido bastante degradado pelo homem, as queimadas, o avanço do agronegócio na região norte, a expansão desse agronegócio, da pecuária, da soja, até mesmo os garimpos ilegais têm sido instrumentos de degradação ambiental nesse domínio morfoclimático da Amazônia. O domínio mares e morros. O domínio mares e morros, gente, ele acompanha toda a faixa litorânea do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até Santa Catarina. Então todo o litoral brasileiro praticamente está presente, esse domínio mares e morros. E quais são as suas características? Ele tem uma precipitação, chuvas em média de 1.200 a 2.000 milímetros anuais, também é uma média bastante alta. A maior média é do regime do domínio amazônico, mas mares e morros também é bastante alto. Tem um clima tropical atlântico, que é um clima quente e úmido.
e presença de planaltos, né? Essas são as principais características desse domínio morfoclimático. Historicamente, é a região que mais sofreu degradação ambiental, assim, digamos, porque a ocupação humana no território brasileiro iniciou-se pelo litoral, né, do Brasil. Então a gente chega no domínio da Caatinga, que, como eu já falei, é característico do semiárido nordestino, né? Inclusive o seu clima é semiárido, né? O seu relevo é de depressões e planaltos, né? E aí a gente tem a média de chuvas, a média pluviométrica anual de 800 milímetros, né? O mais baixo do Brasil. A vegetação da Caatinga é chamada xerófita, né? Aquela caducifolia, que é aquela formada por cactos, né? Extremamente adaptada a pouca chuva, né? E altos índices de evaporação, beleza? Então a gente tem também o domínio do cerrado, né? Onde predominam o seu relevo planaltos e chapadões. Tem uma temperatura média anual de 24 graus, são temperaturas bastante elevadas também. E tem duas estações bem definidas no cerrado, né? Tem uma chuvosa e uma estação seca. A sua vegetação é composta por arbustos, né? Que a gente pode chamar com galhos bastante retorcidos, né? Que são conhecidos como o cerradão, né? E o campo sujo, tá? E aí o cerrado também tem sofrido bastante com a presença e a expansão do agronegócio, né? Um outro domínio é o domínio das araucárias, né? Que é um domínio com clima já subtropical e tropical de altitude, já presente na região sul do Brasil. Na região sul apresenta dois domínios, né? A de araucárias e outra de pradarias. São bem próximos entre eles, mas têm características um pouco diferentes. A vegetação do domínio das araucárias, né, a próprio nome já é característica da vegetação, são as árvores, né, as araucárias, né? E aí elas é uma vegetação que recebe o nome de aciculifoliada. As folhas são pontiagudas, né, digamos assim, são folhas de pinheiros mesmo, né? Por isso que recebe esse nome, tá bom? E aí os solos dessa região são solos um dos solos mais ricos do território brasileiro, né? O último domínio, por fim, é o domínio das pradarias, né? Localizado no extremo sul do Brasil, né? Na divisa com o Paraguai e Uruguai, também de clima subtropical, que diferencia basicamente as araucárias vai ser o tipo de vegetação, né? Quando as araucárias, a gente tem essa vegetação da mata de araucárias como característica, nas pradarias a gente não tem essa vegetação, já é uma vegetação mais baixa, composta por graminhas, né? Que pode ser chamada também de pampas, né? Ou campanhas gaúchas, ok? Uma vegetação muito característica dos campos argentinos e uruguaios também. Beleza? Então, por hoje é isso. Os domínios morfoclimáticos, lembra que são essas unidades naturais de clima, vegetação e relevo, estão distribuídos pelo território brasileiro, são 6 domínios. Tá? Entre um domínio e outro, né, existem faixas de transição. Por exemplo, a gente tem no litoral, no litoral do Nordeste, a gente tem os mares e morros. A gente indo para o interior do Brasil, a gente tem o domínio da Caatinga. Só que entre um e outro tem uma faixa de transição, que a gente chama de agreste aqui, por exemplo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu. Não esquece de fazer as questões lá, de responder as questões do questionário. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí, tá bom? Até a próxima.